Fala pessoal, sou o Rodrigo Jesus Batista e esse é meu canal. E praticamente no meu primeiro vídeo é uma série de datas comemorativas. E nesse vídeo será o Dia dos Esportistas. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. A origem do esporte. Você tem alguma noção de quando o esporte surgiu? Pois é, realmente é difícil relatar uma data exata sobre tal surgimento. Dizem que o esporte surgiu há muitos e muitos anos, e que o não nos permite apontar uma data tão precisa para este acontecimento. Há quem diz que desde a era dos seres primitivos já ocorria a prática do esporte. Quanto a sobreviver, precisava lutar, correr, saltar, lançar objetos, praticar o arco e flecha, nadar, entre outras atividades, as quais hoje possuem modalidades esportivas específicas. Nessa mesma época, relacionavam-se os esportes aos rituais e práticas religiosas. Alguns indícios sobre o início da realização de algumas práticas esportivas, por volta de 1850 a.C., foi descoberto no Egito, na necrópole de Beni Hasan, um mural com imagens que mostravam a luta em vários movimentos. Na Irlanda, ocorreram arremessos em 1830 a.C. e salto em altura em 1160 a.C. Vestígios dos primeiros esquiadores são apontados na Noruega e dos primeiros remadores e pescadores na Rússia. Outros importantes indícios são retratados por Duarte. Em 1500 a.C., em Creta, praticava-se o pugilismo. Em 1300 a.C. a 800 a.C., já havia o jogo da pelota. Homero, em 1200 a.C., faz versos para retratar os jogos fúnebres. Em 777 a.C., temos os Jogos Olímpicos gregos, com importância local e regional, que depois passam a ser próprio calendário, pois eram disputados de 4 em 4 anos. As primeiras corridas de fundo, com 4.000 metros e 164 centímetros, são disputados em 720 a.C. A luta e o pentatlo, corrida de disco, luta, salto em distância e dardo, estão nos jogos de 708 a.C. Em 648 a.C. entra o pugilismo, e em 632 a.C. ocorrem as competições para juniores, de 16 a 18 anos, e as corridas de quadrigas. Data-se que o profissionalismo no esporte foi considerado a partir de 580 a.C., onde ocorreu a instituição de prêmios em dinheiro aos campeões, tais como recebiam prêmios de 500 dracmas e ânforas de óleo. De 75 d.C. a 83
depois de Cristo, o esporte ganhou mais destaque e novas competições ocorreram na Grécia e em Roma. Em 1336 e 1492, apresentaram-se as notícias iniciais sobre o alpinismo, praticando-se o sumo por volta de 654 d.C., nos templos Shinto. Em 1684 é conhecido a Arena Circular. Aponta-se que o esqui surgiu na Finlândia e na Suécia em 1771. Em 1603, a natação torna-se obrigatória no Japão. E finalmente não deixaríamos de comentar sobre um dos esportes mais inspirados para os brasileiros. Não é tão difícil adivinhar que estamos falando do futebol. Sim, isso mesmo, a nossa paixão nacional. Veja alguns relatos que já dão início a esse esporte. Na China, em 2600 a.C., surge o Kemari, uma invenção do Sr. Yang. O Kemari era composto por 8 jogadores de cada lado, em um campo quadrado de 14 metros separados por um fio de seda amarrado em 2 estacas fincadas no chão. Os jogadores deviam passar a bola de 22 cm de diâmetro além das estacas com os pés, sem deixar a bola cair. A bola era preenchida com cabelos para que ficasse cheia. Pensa que o futebol surgiu a partir desse acontecimento.